novas. E a gente vai seguir falando sobre essa recomendação da OMS. Muitos pais que acabaram de ouvir essa notícia devem estar confusos, então a gente vai conversar agora com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é chefe da infectologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Oi, doutor, mais uma vez, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia a todos da Globo News. Doutor, só para te avisar, quem está por aqui é a Lilian. A Thaís é a nossa produtora que estava falando aí no seu ouvido agora há pouco. Mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia. O senhor ouviu aí, né, as informações da OMS. Como é que o senhor analisa essa recomendação, que é diferente do que a gente vinha ouvindo sobre o uso de máscaras, que a orientação que a gente estava recebendo era de que crianças a partir de 2 anos deveriam usá-las. Como o senhor vê essa orientação da OMS? Bom, Lilian, a questão é que as crianças acima de 12 anos, né, já entrando na adolescência, elas têm alguns fatores, na verdade são 2 fatores que implicam na necessidade do uso da máscara. Primeiro, que elas têm já uma maturidade, uma questão de conseguir fazer hábito, transformar o uso da máscara em um hábito e usá-la de forma correta, muito melhor do que crianças abaixo de 12 anos. A gente sabe que crianças com 8, 9 anos dificilmente conseguem manter a máscara cobrindo o nariz e a boca, acabam tocando excessivamente esse equipamento de proteção individual. Mas tem um segundo fator biológico muito importante. Conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai saindo da infância, entrando na adolescência, entrando na idade adulta, são formados outros mecanismos, outros mediadores e um receptor muito importante chamado receptor de angiotensina 2, que é o receptor que o vírus usa para entrar na célula. Ou seja, as crianças, os adultos, as crianças mais velhas, os adolescentes, essa faixa de 12 anos, começa a ter um grau de infectividade maior do que as crianças mais novas. Então, elas são um potencial, elas acabam sendo um conjunto de pessoas que acabam sendo um potencial maior de transmissão que as crianças mais novas. E a recomendação de não usar máscaras abaixo de 5 anos é mais relacionada à segurança. Existe o risco, obviamente, se mal utilizado, de uma máscara causar sufocamento em crianças que não tenham habilidade para retirar esse equipamento na hora em que ela tiver essa máscara, então, obstruindo vias aéreas superiores. Então, a cada tempo, a cada época, a cada momento que a gente vai conhecendo mais o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, essa curva de conhecimento ascendente, nós vamos ajustando essas recomendações. Então, é mais importante hoje que os adultos, os adolescentes acima de 12 anos façam um uso mais consistente da máscara do que no passado, quando a gente imaginava que todos deveriam usar. Bem, então a orientação é para que as pessoas sigam de fato essa recomendação e que as crianças entre 2 e 5 anos não utilizem a máscara ou, por exemplo, aquelas que já estão mais adaptadas podem usar? Exato. Depende muito da maturidade também da criança, né? Uma criança de 10 anos que já tem um nível de compreensão, que já tenha sido educada, que faça o uso correto da máscara, fica mais tranquilo. Agora, tem crianças que ainda têm muita dificuldade de usá-las. Mas lembrando que tem esse segundo fator que eu expliquei, da expressão de receptor da angiotensina 2, que começa a ficar mais importante, principalmente nessa fase do início da adolescência. Então, são indivíduos que começam a ficar mais suscetíveis à infecção viral e, portanto, podem transmitir a doença de forma mais importante. Então, a cada momento que a gente vai passando, vai conhecendo mais a dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2, a gente vai ajustando também essas medidas de proteção individual, que são super importantes numa outra discussão que vai entrar daqui a pouco, que é o retorno à escola, né? Então, talvez as crianças mais novas, elas não representem um risco tão grande de transmissão por conta de não exibir esses receptores de forma tão intensa, mas com certeza aquelas que estão no ensino, nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio, essas sim precisam ter um uso da máscara de forma bastante importante.
É, isso que eu ia falar sobre o retorno às escolas, porque a gente está nessa discussão intensa em várias cidades brasileiras, né, sobre o retorno de forma segura. Isso deve ter um impacto, então, nessa avaliação que está sendo feita, né, doutor? Exato, é uma questão que a gente está fazendo, aprendendo na prática, né? O retorno às escolas, assim como o retorno às atividades culturais, vai ser uma coisa na tentativa e erro. A gente tem que lembrar que o inimigo, o SARS-CoV-2, ele é pouco conhecido, ele chegou aí há 8 meses. Nós estamos entendendo como combater ele melhor, sem causar uma histeria excessiva, né, por parte da população. A gente lembra que no começo, em fevereiro, março, abril, existia uma verdadeira corrida às farmácias em relação ao álcool gel, a gente esterilizava tudo, tirava sapato, limpava a sacolinha de supermercado. E hoje a gente sabe que a transmissão importante mesmo é a transmissão por via aérea, transmissão por gotícula, de proximidade, quando a pessoa não usa a máscara. Então, esse retorno às escolas nós vamos ter que aprender a fazer esses protocolos de forma a garantir uma segurança, mas sem impedir também, logicamente, uma atividade fundamental, que é a educação. A escola está fazendo falta, isso com certeza. Agora, como fazer com que ela funcione de forma segura é que é o grande desafio. Doutora